Bom dia. Seus juízos e os seus. Aleluia. De Deus, seus juízos e os seus caminhos. Aleluia. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória. Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês, minhas irmãs? Eu espero que sim, eu espero que você esteja muito, muito bem. Seja bem-vinda aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Que alegria receber vocês aqui. Deixa eu só achar aqui o nosso instrumental. Achei. Sejam bem-vindas aqui. Bom dia. Você é muito bem-vinda aqui. Que alegria, né? Estarmos juntas mais uma vez. Que alegria estarmos diante daquele que é digno de tudo, né? Essa semana falando sobre um tema muito importante, muito falado, né, gente? Na realidade, esse tema que a gente está tratando essa semana aqui no devocional é muito falado, né? Só que às vezes falado de uma forma tão distorcida, de uma forma que traz ainda, gera mais na pessoa ansiedade, gera mais na pessoa complicações internas de não entender, né? Como isso se dá, como isso acontece, né? E eu falei ontem para você que essa semana nós vamos falar desses 3 tipos de depressão, né? Ontem eu dei uma abertura, né, sobre o que é depressão, sobre o que a palavra fala, não traz esse nome lá, não está escrito lá na Bíblia depressão, mas você vai ver tristeza profunda, né, você vai ver outras nomenclaturas que traz para o nosso entendimento que o que é uma tristeza profunda, né? Ontem eu falei que a tristeza, o medo, a alegria, gente, isso são sentimentos que são necessários para a nossa vida, né? A semana passada, se eu não me engano, eu estava conversando até com uma paciente, né? Que o medo, ele é necessário na nossa vida. Desde quando o medo se torna algo prejudicial? Quando ele começa a te paralisar. Mas pensa, se a gente não tivesse aqueles 20%, 10% de medo, o que seria de nós? Né? O medo, ele nos faz entender que tem um limite, né? Nós fomos, acho que o mês passado, nós fomos lá em Foz do Iguaçu, né? Minha irmã estava de férias, mas meu cunhado, e eles não conheciam lá. Então a gente fez ali Paraguai, Foz do Iguaçu, né? Que é onde fica as cataratas. E nós fizemos ali Argentina também, né, para eles conhecerem. Eu já fui lá muitas vezes, mas eles não conheciam. E aí nós fomos lá nas cataratas. Você já deve ter visto, nem que seja aí pela televisão, né? Gente, é lindo, é um passeio que vale muito a pena, se você tiver oportunidade, né, de você ir, conhecer, levar sua família. E aí nós fomos lá nas cataratas. Só que quando eu fui com a minha família, eu, meu marido, meu filho, a passarela, que a gente chega bem perto das cataratas, meu filho depois falou, mamãe, a gente não foi naquela passarela, que ela estava impedida, né? Porque tem uns períodos que as águas, elas estão
mais agitadas, né? Tem aqueles períodos em que eles interditam a passarela para que não haja nenhum acidente, não ocasione outras coisas que pode ocasionar, né? Quando você desrespeita a natureza, nós temos visto aí. Então nós não passamos por aquela passarela que vocês viram que eu gravei alguns stories, né? Que é bem pertinho mesmo. Você chega bem pertinho lá onde tá as cataratas. E a gente foi para um outro caminho, né? Nós vimos lá de baixo, nós andamos de bote, né? Nós chegamos perto, mas nós não vimos pela passarela. E aí a gente caminhando assim, minha irmã, vamos. Eu falei, não, eu vou só até aqui, né? O pessoal eles chegaram bem pertinho na mesa. Eu vou só até aqui. Por quê? Porque o medo que eu e você temos de determinada situação nos impede de acidentar, nos impede de um monte de coisa, né? Pensa criança. Crianças, por um acidente, ela coloca o dedinho na tomada, se leva um choque, ela já não quer colocar a mão ali mais. Por quê? É um mecanismo de defesa. E assim, minhas irmãs, é com todos os nossos sentimentos, né? As tristezas, as alegrias, todos nós, na condição de humanas que somos, nós vamos sim presenciar esses sentimentos em algum momento da nossa vida, né? Ontem eu te contei aqui da tristeza, né, que eu estava sentindo no domingo, Dia das Mães, né? Depois achei interessante que até minha pastora mandou uma mensagem e eu falei, realmente, né? A hora que o pastor começou a falar lá, que ele também se emocionou, é como se ele tivesse puxado um gatilho e que o Espírito Santo tivesse falado para mim, filha, que eu quero que você joga para fora, né? Porque tudo aquilo que a gente alimenta, minha irmã, presta atenção, tudo aquilo que eu e você nós alimentamos cresce. Então, se eu alimento uma tristeza, uma angústia, um medo em grande escala, é isso que vai crescer na minha vida. Se eu alimento, hoje nós vamos falar muito sobre isso, uma vida sedentária, uma vida de comer o que eu quero, a hora que eu quero, não tô nem aí, né? A gente escuta muito isso, né? Só se vive uma vez, come o que quer, dorme de qualquer jeito, ou nem dorme. Vive uma vida desregrada. Isso tem um preço. Isso é plantio. Você está plantando no seu campo físico. Hoje eu vou falar do nosso corpo físico. Depressão física. Como identificá-la, né? Como preveni-la. O que a Bíblia fala sobre nós também, sobre o nosso corpo? É falado muito na palavra sobre corpo, alma e espírito. Ontem eu falei para você que nós somos um ser tricotômico, composto de corpo, alma e espírito. E não tem como eu desmembrar. O corpo vem para cá, a alma vem para cá. Não, é um conjunto. E isso quer dizer o que, André? É que se adoece uma coisa, vai resbalar, vai respingar na outra coisa. Só para você entender. Então fica aqui, né? Nós estamos falando sobre depressão. Amanhã eu vou trazer para você o conceito de depressão emocional, vou trazer na Bíblia. E na quinta-feira nós vamos tratar sobre depressão espiritual. André, isso existe? Existe. Vou te mostrar na palavra. E o que isso pode ocasionar. Amém? Vamos orar então. Se você puder, fecha seus olhos. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pela noite de sono. Obrigada, Senhor, pelo descanso. Obrigada, Senhor, pela sua presença incondicional no meio de nós. Que o Senhor possa, nesta semana, com esse tema tão preciso, apontar em nós, nos mostrar o que nós precisamos mudar na nossa vida, nos nossos hábitos, na nossa saúde, no nosso dia a dia, para que nós sejamos de fato libertas da depressão,
seja ela física, emocional ou espiritual. Que a palavra dessa semana, meu Pai, traga a nós luz. Luz para aqueles que nem sabiam que existia esse tipo de depressão. Luz para que nós possamos cuidar mais de nós, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nos ajuda, nos direciona, traga à luz no dia de hoje, nessa semana, o que em nós precisa ser mudado, trabalhado. Anjos do Senhor que fazem parte deste ministério, acampem neste momento, nesse lugar físico. Acampem nos meus pensamentos, eu elevo os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas emoções cativos somente a Ti, Jesus, e a mais ninguém. Que todas as palavras que aqui lançadas sejam sementes no solo fértil do coração de cada uma de nós, que produza frutos nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos. Que a nossa geração seja uma geração abençoada, seja uma geração que entendeu os caminhos do Senhor. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo direcione a mim e a você nessa manhã. Que Ele traga à luz o que nós precisamos saber sobre esse tema específico. Amém? Coloca aí amém se você concorda com essa oração. Já pega seu caderno, sua palavra. Depressão física é o tema de hoje. Depressão física. Algo relacionado ao corpo. Estou falando de corpo. Estou falando de algo que eu e você precisamos e devemos cuidar. O quanto você tem cuidado do seu corpo? De 0 a 10, coloca aí. De 0 a 10, o quanto você tem cuidado do seu corpo? Eu tenho um e-book que fala assim, ó. A boca, o corpo fala quando a boca cala. O que as palavras não ditas, né? As angústias do nosso coração, aquela famosa frase que eu disse ontem de engole o choro, engole isso, né? Fez na sua vida. Quais são os sintomas emocionais que refletem no seu corpo físico? Eu tenho esse e-book. Ele é maravilhoso. Depois eu vou disponibilizar para quem quiser adquirir. Eu falo lá no grupo. Vai te dar uma dimensão. O que é essa dor de cabeça que às vezes não passa? O que é essa dor de estômago que eu já fui no médico, já fiz exame e nada passa? É muito interessante. Vai te trazer uma dimensão. Então, o que é essa depressão física, Andréia? É tudo aquilo que diz respeito ao seu corpo. É um déficit dos seus neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São aqueles mensageiros químicos que te trazem bem-estar. Quem aqui já ouviu falar de serotonina, dopamina? Esses são alguns dos nossos neurotransmissores que trazem para mim e para você regulação do nosso sono, do nosso humor, do nosso apetite, do nosso libido e até mesmo da ansiedade. E a dopamina, o bem-estar, né? É algo relacionado à nossa motivação, é o sistema de recompensa do nosso cérebro. Pergunta: você tem feito os seus exames? Sabe aqueles exames, aquela bateria de exame que nós deveríamos fazer todo ano? Quem aqui tá com seus exames em dias? Quem quiser responder nos comentários, fica à vontade. Se não quiser responder nos comentários, responda para você mesmo no seu caderno. Há quanto tempo faz que eu não faço os meus exames? Tudo, gente. Hormonal, principalmente. Nós que somos mulheres, nós precisamos acompanhar como estão os nossos hormônios. Responde aí para você. Como eu disse ontem, nem tudo é demônio. Às vezes é hormônio.
Ai, André, eu fiz exame de sangue, eu fiz isso, eu tô falando hormonal. Você já foi na sua médica e falou assim, doutora, eu quero um exame hormonal. Eu quero saber, principalmente se você tiver numa idade assim como eu, de 40 anos, né? Me falaram que é depois dos 30 já começa. Mas eu senti bem mesmo. Olha o que a Amanda colocou. Estou em déficit de hormônio. Vou te contar o que isso causa, tá? Depois de 38 pra cá, eu comecei a sentir alguns sintomas que eu vou compartilhar com você. Espera um minutinho que eu já volto. Fica aqui, hein? Oi, gente, enquanto a minha tia saiu, eu vou entreter vocês. Vamos fazer uma maquiagem pra ir pra escola comigo? Tô passando um corretivo porque minha olheira tá grande. Mas aí eu passo com o dedo, que daí fica mais natural, entendeu? Usem essa dica. Aí eu vou passar um blushzinho e um rímel só. Ô, minha tia tá voltando. É isso, gente. Essa foi minha maquiagem do dia. Ai, me entreter elas quando você não tava aqui. Gente, tem lógica. Vocês desculpa aí. Ai, Valentina, uma bênção na minha vida. Ô, Tine. Tem lógica. O que você tá fazendo aqui, que ela tá falando? Dica da Valentine. É porque eu tava me arrumando pra ir pra escola. É porque você saiu, tipo. É um tema tão importante, a Valentina aqui fazendo maquiagem. Gente, com vocês. Pega lá um cafezinho, se te pegar. Pra não ficar triste, faça uma maquiagem. Então, assim, ó, minhas irmãs, vamos voltar aqui. Eu, uma vez, eu tava em Goiânia. Gente, eu tava num desânimo. Vontade só de ficar deitada. Eu gosto muito de treinar, vocês sabem. Eu levantava de manhã, eu falava assim, ai, meu Deus, que eu vou ter que ir pra aquela academia. Ai, que preguiça, ai, que desânimo, ai, que vontade de ficar só quieta. Obrigada. Ai, eu não quero ir. O meu corpo cansado. Sabe quando você dorme? Quem aqui já dormiu? E depois, no outro dia, acordou com a sensação de que não tinha dormido, não tinha descansado. Até dormiu, mas não descansou. Eu tinha essa sensação. Aí eu falei assim, gente, isso não tá certo. Não tá certo. Procurei, eu lembro até hoje, um nutrólogo muito bom lá em Goiânia. E ele pediu. Falei, doutor, eu quero todos os exames, lógico, de sangue, né? Esses exames rotineiros, mas eu quero uns exames mais específicos, de hormônio. E aí ele me pediu. Gente, a minha testosterona tava muito, muito baixa, né? A testosterona, ele é um hormônio masculino, só que também é encontrado em nós mulheres. E quando ele tá em déficit, você tem desânimo total. Eu senti até dores no meu corpo, nas juntas. E libido. Quem já sentiu isso de libido, ó? Eu lembro que eu falava pra ele assim, doutor, meu libido tá muito péssimo. Meu Deus, me ajuda. E aí ele, né, passou esses exames, a gente viu e falou, lógico, André, olha como que tá a sua testosterona. Isso eu comecei a sentir depois dos 38 anos. Então, quando a gente não olha pra esse lado físico, lembra? Corpo, alma e espírito. Quando eu não olho para as minhas necessidades físicas, quando através de um exame eu não detecto quais são os déficits
hormonais, quais são os déficits de neurotransmissores, que nível que está a escassez ou desequilíbrio dessa dopamina, dessa serotonina, dessa ocitocina, que são os nossos neurotransmissores. Quando eu não tenho isso, essa realidade, eu fico muitas vezes achando o que eu não estou dizendo, o que não é, que eu estou passando também por um ataque espiritual. Andréia, mas isso existe? Existe. Só que, mais uma vez, pode ser hormônio. Nós, mulheres, temos essa propensão, depois dos 35, 36, até 40 anos, nós temos que ficar atenta a esses sintomas físicos. E aonde isso vai resvalar? No cansaço, no desânimo, dores descomunais no corpo, dores de cabeça, dores de estômago. E agora eu te pergunto, como que a gente vai viver bem, eu e você, se nós estamos constantemente desanimadas, sem vontade de levantar, sem vontade de realizar as atividades corriqueiras da nossa vida? Tem como? E isso, uma coisa leva a outra, né? A palavra fala que abismo chama abismo. Se eu não olho para o meu campo físico, se eu não olho para as questões que o meu corpo está me avisando, porque ele avisa. O nosso corpo avisa. Quando você vai ficar gripada, quais são os sintomas que você sente? Nariz, às vezes uma dor de cabeça. Mas aquela dor de cabeça, aquele nariz coçando ou escorrendo, aquela tosse é um sintoma. A verdade, o real motivo daqueles sintomas está um pouquinho mais fundo que os médicos falam, temos que investigar. Quais são os fatores físicos hoje? Quais são as características físicas hoje? E eu quero que você anote aí no seu caderno que você vem sentindo. Eu tô falando de físico. Quais são as características do seu corpo que você olha e fala, gente, isso aqui tá desproporcional. Essa dor de cabeça não é meu período menstrual, eu não comi nada que possa ter desencadeado essa dor de cabeça. Isso aqui tá sendo todos os dias de manhã. Anota aí, eu quero que você anote aí no seu caderno. Qual tem sido as características que o seu corpo tem trazido no âmbito de depressão física? Pode ser um sintoma depressivo? Pode. Pode. Eu falei pra você ontem que quando você tiver a oportunidade, você vai comprar esse livro aqui, ó. Tira print de novo. Quem não tava ontem. Tirou? Pra você estudar mais. Aqui fala, ó, mentes depressivas, as 3 dimensões da doença do século. Gente, isso aqui é o manual, isso aqui. Quando eu fiquei depressiva, hoje eu tava abrindo ele aqui pra mim ver alguns sintomas que eu poderia compartilhar com vocês, mas baseado naquilo que eu vivenciei, né? Quando eu fiquei depressiva, isso eu tenho uns 7 anos, que eu comecei a ver que tava algumas coisas erradas no meu corpo, né? Porque a gente conhece o nosso corpo. Você conhece, por exemplo, algumas mulheres quando estão perto de menstruar, que estão de TPM, que precisam de um docinho, que tá muito irritada. A gente não conhece o nosso corpo? Aí eu vendo alguns sintomas aqui, eu vou falando e você vai anotando qual que você identifica que nesse momento você vem vivenciando. Gente, isso aqui não é um diagnóstico, tá? Isso aqui são coisas baseadas no que eu passei. Você vai anotar. Sexta-feira eu falei que eu vou deixar um teste pra você, né? Com bastante perguntas que vai te ajudar também. É longe de mim querer diagnosticar você, mas que vão te ajudar a entender o lugar que você tá. Ou o lugar que algum parente, alguma pessoa próxima a você está em relação a esse mal, que é a depressão. Vamos lá? Então anota aí, ó. Eu senti essas coisas, tá? Sentimento de tristeza e pesar.
uma tristeza profunda, muito profunda. Um olhar para você e falar, eu não, pra mim já deu. Tô cansada, tô desanimada. Com que frequência você vem sentindo, tendo esse tipo de sentimento? Às vezes, muito frequente, não, André, eu não tenho esse. Anota aí. Segundo, perda de interesse em atividades previamente consideradas agradáveis. Lembra quando eu falei de mim? Eu amo ir para academia, eu amo treinar. As pessoas falam assim, como você gosta? Como você vai para academia até dia de sábado? Gente, eu amo. Só que nesse período em que eu estive fisicamente depressiva, eu não queria ir. Era algo que fazia parte da minha vida corriqueira, era algo que fazia parte da minha rotina, que era considerada por mim, agradável, que eu olhava e falava, eu não quero ir. Isso tem acontecido com você? Você tem tido insônia ou excesso de sono? As pessoas pegam muito na questão de somente não dormir, mas o dormir exageradamente também caracteriza algum distúrbio, algo que não tá certo. Aquela pessoa que só quer ficar deitada, aquela pessoa que almoça, deita, às vezes nem almoça, acorda tarde, chega à tarde, tá dormindo de novo. Tem tido isso? Perca ou aumento de peso. Perdi muito peso. No meu caso, quando eu adoeci, depressiva fisicamente, eu perdi muito peso. Eu fiquei magrinha. Só que o contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que têm um aumento de peso considerável. Aconteceu isso com você? Tá acontecendo? Pessimismo obsessivo relacionado a acontecimentos negativos, seus ou de famílias. Ou seja, aquele estado pessimista, nada dá certo, ninguém me ama, ninguém me quer. Choro fácil. Ontem eu escutei uma aula. Nossa, ontem o Senhor falou muito comigo em relação ao luto. Uma aula que falava assim, ó, que nós precisamos chorar o nosso luto. Que existem muitas pessoas que não venceram o luto ainda porque o choro vem e elas engolem. Olha que interessante. Choro fácil. Você tem chorado facilmente? Aquele ditado assim, nossa, não pode olhar pra mim que eu tô chorando. Nessa época eu tava assim. Você está mais agitada ou mais lerda? Tem perdido energia e tem se sentido muito cansada? Anotando aí. Tem estado irritada? Tá tendo dificuldade de concentração, de memorizar, de estar atenta? E a sua autoestima? Como tá? Tá boa? Tá péssima? Redução ou perda do desejo sexual? Por último, pensamentos recorrentes de morte ou de suicídio? Meu Deus. Isso aí são indícios, minhas irmãs, que você precisa procurar ajuda. Se você tem mais de 3, 4 desses que eu te falei, é indícios que você precisa se alertar para a sua saúde. Ah, é normal. André, eu conversei com uma amiga, é normal. Ela também tá desanimada, ela também tá cansada, ela também quer desistir. Não é normal.
Não normalize aquilo que precisa ser olhado e que precisa ser tratado. São alguns pontos que você tem que olhar e falar, opa, não está normal. São sintomas físicos que vão apresentando aí no seu corpo. Às vezes, queda de cabelo, unha quebrando, ânsia de vômito. Eu tinha muita, não era só ânsia não, eu vomitava, lembra que eu falei? Muita dor de estômago. Gente, eu fiquei, nessa época que eu tô contando pra vocês, 15 dias rouca. Sabe o que é você ficar 15 dias rouca? Não é normal. Não tava gripada, não era algo relacionado, tá todo mundo gripado e eu, um vírus, alguma coisa. Não, eu fiquei 15 dias rouca. O doutor Edmilson falou assim pra mim, Andréia, o que está acontecendo emocionalmente na sua vida? Você tá passando por algum desafio emocional? Eu falei, tô, doutor. Ele falou, sua voz não vai voltar enquanto você não se acalmar. Mais uma vez eu tô falando pra você, minha irmã. O corpo fala quando a boca cala. O que representa a nossa garganta, a nossa voz? A nossa garganta é o canal de comunicação. Se tem alguma coisa que me desagrada e que eu não posso falar, ou eu não quero falar, ou eu não consigo falar, ela vai te dar um sinal. Ela vai te dar um sinal. Olha, tá acontecendo alguma coisa de errado. E eu lembro que ele perguntou pra mim, existe alguma coisa? Não foi ele. Na época eu fazia um tratamento, eu fazia um processo de coach com a Heloísa Maia. E ela falou pra mim, André, existe alguma coisa que você gostaria de falar e que você não pode ou não quer falar? Gente, eu falei ontem pra vocês que o meu principal desafio foi no meu casamento. Esse, nessa época, também era o meu casamento. Era a época que a gente mais brigava, que a gente não se entendia. Depois disso, teve outras coisas? Teve, Mas foi algo que foi pontual. Esse primeiro momento e esse último que eu contei na live pra você, se você não assistiu, você vai lá e assista, tá salvo no meu feed, que foram os 2 momentos em que o nosso corpo, tanto o meu quanto do meu marido, sofreu muito. Aí eu falei pra ela assim, é o meu casamento, é isso. Eu lembro que eu contei pra ela. E aí, através dela, eu comecei a ler muito sobre psicossomatização. O corpo fala quando a boca cala. Isso vem através de muitas questões. Não é o assunto daqui de hoje, mas é um assunto que complementa esse de hoje aqui. Então, o nosso corpo, ele dá alguns sinais para nós. Foi esses que eu falei aqui para você. Eu e você, nós precisamos estar atentas ao que acontece no nosso corpo. Ele está todo o tempo comunicando. Não é normal o seu cabelo viver caindo. Não é normal você ficar gripada constantemente. Desculpa. Não é normal você ter desânimo constante. Não é normal você estar todo o tempo cansada. Como assim? Você dormiu, você descansou, você teve um final de semana tranquilo e ainda está cansada? Nós precisamos atentar ao que o nosso corpo está falando. Pode ser que você esteja em queda hormonal, deficiência de algum hormônio, desequilíbrio de algum neurotransmissor. Quando você tem olhado para você e falado, não, eu vou fazer exame, eu vou cuidar de mim, eu vou ver o que está acontecendo, eu vou ver o que meu corpo está querendo comunicar comigo. Gente, medicina é dádiva de Deus. Aí pode ser que você vai lá no médico, como eu fui,
Na época eu lembro que eu fui no doutor Eduardo. Ele me passou, gente, eu acho que eu fiz uns 50 tipos de exame. E aí ele foi pontuando, Andréia, aqui você tá em déficit, aqui. Era muita coisa. Sabe o que eu fiz? Eu peguei aqueles exames, eu marquei com uma psiquiatra. Por quê? O grau que já estava, eu precisava entrar com medicamento. Medicina é dádiva de Deus. Ele deixou os médicos, ele deixou os remédios para nos ajudar. Mas muitas de nós ouviu a vida inteira assim, ó. Você vai no psiquiatra, é médico de doido. Você vai procurar uma terapia, é pra gente doido. Ei, olha pra mim. Terapia. E eu indico a minha, né? Cristã, baseado nos princípios bíblicos. E tratamento com psiquiatra, um bom médico, como graças a Deus eu tive a oportunidade de ser tratada por uma boa médica, são dádivas de Deus. Às vezes o que você precisa é repor esse hormônio aí. Às vezes o que você precisa é regularizar, equilibrar essa escassez, esse desequilíbrio dos neurotransmissores. E a médica vai saber te direcionar. Sabe o que eu fiz? Eu tomei um ano e meio de sertralina. Depois você pesquisa o que é sertralina. Ou às vezes alguém aqui já tomou. Eu falava assim pra minha médica, doutora, eu tô achando que eu vou morrer. Que esse remédio só tá piorando. Que esses remédios, né, esses ansiolíticos, são assim, né? No início, eles trazem a sensação, pelo menos pra mim foi assim, de, meu Deus, tá pior, mas não. Existe um tempo, né, gente, de adaptação dos remédios. Existe um tempo pro nosso corpo entender. Só que, ó, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tomei 1 ano e meio, fui pra terapia, eu fiz tudo que tava ao meu alcance. Ah, obrigada, Gi. Eu fiz tudo que tava ao meu alcance. Eu lutei por mim. Eu fui me alimentar de uma forma mais correta, porque nos alimentos existem todas as fontes de proteínas, vitaminas, minerais, tudo que nós precisamos. Fui tomar medicamentos, sim. Fui cuidar de mim, fui fazer terapia, sim. Na época não era nem com uma cristã, né? Mas graças a Deus também, até um certo tempo, a minha terapeuta me ajudou muito. Terapia cristã, tratamento, às vezes hormonal, né? Reposição hormonal, reposição de, né, estímulos para neurotransmissores. André, isso é pra crente? É pra crente. É pra crente. É pra quem está doente, fisicamente falando. Presta atenção no que eu vou te falar. Você pode ter uma vida de espiritualidade, de oração, de jejum, de comunhão com Deus. Isso não isenta você de cuidar do seu corpo. Ai, Deus faz mesmo. Ele faz mesmo. Ele faz o impossível. Mas na maioria das vezes, a parte que cabe a mim e a você, somos nós que temos que fazer. Tá fazendo sentido aí? Ou eu tô falando bobeira aqui? Nem tudo é demônio. São coisas que são hormonais. Vai fazer sua parte, vai fazer exame, larga de preguiça, vai treinar, vai tomar água, vai se alimentar de uma forma correta. Vai abraçar. Você sabia que nós temos um neurotransmissor que se chama ocitocina, que ele vem também através do abraço. Eu vou achar um material que eu tenho de um curso que eu fiz que fala sobre os neurotransmissores, vou colocar lá no grupo para você ler, vai te ajudar.
Às vezes você vai ter que tomar um remedinho sim. E o que que tem? Ah, Andréia, mas os outros vão me chamar de louco. Você prefere ser chamada de louca e sendo cuidada, curada, tratada? Ou você prefere, ai, tadinha, tá doente, ficar nesse vitimismo a vida inteira? O que que você precisa fazer pra você que você não tá fazendo? Quem aqui é pra responder nos comentários? Vou ficar brava agora aqui. Quem que tá aqui agora, que está com seus exames, inclusive hormonais, em dia? Quem fez exames, inclusive hormonais, esse ano? Coloca aí. Eu fiz, André, e os meus estão em dias. Porque se a senhora não fez, as bonitas vai fazer. Ah, vai fazer. Vai na médica, vai pedir todo um check-up e vai falar assim, eu quero exame hormonal. Vai fazer. As bonitas vai fazer mesmo, dá um jeito. Vai na médica, marca uma consulta. Vai fazer sua parte. Ai, não fiz, não tem tempo. Deixa eu te contar também. Quem não tem tempo para saúde vai ter que ter tempo para doença. A doença vai vir. Gente, já vem a gente se cuidando. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quando que eu fui em médico internar? Deixa eu contar. Quando eu fui ganhar meu filho. Meu filho tem 18 anos. Mas todo ano eu vou na doutora. Doutora, eu quero pedir todos os exames. Eu tenho uma abençoada de uma endometriose, né? Que eu tenho que cuidar demais. Pede aí, doutora. Todos esses exames, eu faço todos os exames, eu vou na nutricionista. Como é que tá, ó? Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês, vocês não sabem. Vocês me veem aí, muitas falam, nossa, tão bonito, o corpo tão bonito. Vocês acreditam que eu tô pré-diabética? Saindo um pouco, né, do contexto de depressão. Mas também não é saindo muito não, porque imagina, uma pessoa doente, ela tem pique pra quê? André, mas você é magrinho. Pois é, e se eu não tomar cuidado? A minha família, eu tenho uma tia que começou amputando o dedinho do pé e morreu com um cotoquinho na perna. Imagina. Eu vou orar por isso? Eu vou orar. Lógico, não me impede de orar. Mas eu vou só orar por isso? Não, eu vou cuidar. Porque eu penso assim, ó. Eu penso Deus lá do alto do trono dele, ouvindo as nossas orações. Senhor, eu preciso emagrecer 10 quilos. Senhor, eu tô com gordura não sei onde, não sei onde. Senhor, eu tô com anemia assim, 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 assim. Me ajuda, faz um milagre. Eu penso Deus olhando pra nós e falando assim, e a sua parte? Tá fazendo? Eu penso que ele fica olhando desse jeito lá pra nós. Tem coisas que está sobre a nossa alçada. Eu tenho que fazer a minha parte. Quem vai lá pedir para médico uma guia para fazer os exames somos eu e você. Isso é aquela parte possível. Lembra? Eu sempre uso esse texto bíblico quando Jesus foi lá ressuscitar Lázaro. O que ele pediu para aquelas pessoas que estavam ali perto? Retirem a pedra. Ele não podia? Sendo o próprio Deus retirar aquela pedra? Não é palavra. Mas o que ele quis ensinar para mim e para você? Que o possível nós fazemos. Agora, o impossível, que é ressuscitar o morto, é dele. E aí? Você tem feito o seu possível? Você tem ouvido o seu corpo? Você tem ouvido o seu corpo? Gente, não é normal. Nós vamos ver nesses dias aí, antes de terminar a semana, que não é normal uma pessoa ficar num estado de depressão. Tem gente que tá num estado de depressão 12, 13, 14 anos. Isso não é normal. André, eu tenho tomado remédio, né? Eu tenho feito terapia e eu não saio desse ciclo. Vou te mostrar amanhã e depois o que pode ser isso.
O que você tem feito por você, minha irmã? Quanto você tem cuidado do seu corpo, da sua alimentação, de tomar água? Às vezes a gente fica na correria louca de eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que olhar os filhos, eu tenho que fazer almoço. Não é que está errado. Tá errado. Qual que é o tempo que você vai tirar para olhar para você? Olha, eu tô bem mais ansiosa, né? Esses dias a minha irmã, esses dias assim, já faz um tempo, ela chegou aqui em casa, eu vi uns roxos assim nela, eu falei, o que são esses roxos? Ela falou, apareceu esses roxos. É estresse. O nosso corpo tem uma forma de se comunicar. Ai, gente, acabei tirando aqui o negócio que eu fixei. Agora já fui. O nosso corpo tem uma forma de se comunicar. Você tem ouvido o seu corpo? Ou você tem falado assim, é normal, todo mundo tá sentindo? Olha pra você. Ontem eu falei que tudo aquilo que nós vivenciamos, né? Tudo que nós recebemos das nossas experiências, do que nós vimos, dos que nós ouvimos, é uma marca para nossa alma e também para o nosso corpo. Só que o nosso corpo, ele tá todo o tempo comunicando, todo o tempo nos alertando. Será que eu tenho ouvido? Tem guerras que são nossas. Tem situações que eu tenho que ir atrás e resolver. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos ver o que a palavra fala para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem encontrar já coloca aí amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Depois eu vou deixar disponível lá no grupo o link para você, se você quiser adquirir esse e-book que eu acabei de falar, O Corpo Fala Quando a Boca Cala. Maravilhoso esse e-book, né? Tá lá disponível. Para as meninas que estão comigo no workshop, meninas, fiquem tranquilas, tá? Essa semana ainda eu vou adicionar vocês no grupo. Por que eu ainda não fiz? Porque de repente você tem outros grupos, de repente você tem um monte de coisa para fazer e às vezes um fala, outro fala e acaba desconcentrando. Esse não é o foco. O foco é a gente chegar um pouquinho mais perto do dia da nossa aula, que é na próxima segunda, e a gente ficar realmente, de fato, conectado. Então, fiquem tranquilas. Quem foi aquelas que compraram primeiro, o e-book eu vou deixar lá disponível no grupo para vocês, tá? O e-book do nosso workshop. Eu só não coloquei vocês no grupo ainda por causa disso, mas serão todas adicionadas em nome de Jesus. Você que ainda não adquiriu a sua vaga, vem, que ainda dá tempo. Nossa primeira aula é segunda-feira. E, gente, maravilhosa vai ser, tá? Eu tô pedindo, né? E vou pedir aqui pra vocês, enquanto vocês abrem aí, orem por mim, né? Existe uma batalha. Essa noite eu dormi muito pouco, que existe uma batalha espiritual que acontece todas as vezes que uma filha de Deus se levanta para mostrar a verdade para as pessoas, né? E quanto mais vai aproximando o dia do nosso workshop, mais as coisas vão se levantando, mais levanta já para cair, né? Então eu peço que vocês me coloquem nas orações de vocês para que o Senhor abençoe esse workshop, que muitas pessoas, eu tenho certeza disso, saiam de lá com seus olhos abertos, né? Diante da verdade, porque só é a verdade que liberta. Amém? Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, a alma e o corpo de vocês
sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Se o corpo adoece, a alma adoece, o espírito adoece. Estamos interligados. E quando eu cuido do meu corpo, quando eu cuido da minha alma, quando eu cuido do meu espírito, as tribulações vão vir, Andréia? Vão vir. Vão. Mas eu vou te falar uma coisa. Nenhum ser humano está livre do desânimo. Mas o céu não nos falta, não nos faltará nesses momentos. Tem coisas que é oração, tem coisas que é jejum, mas tem coisas que é a minha parte fazer. Por exemplo, os exames, uma terapia. Por que a gente faz terapia, Andréia? Para a gente entender situações que ainda não foram resolvidas dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho recebido tantas mulheres falando assim, Andréia, depois que eu comecei a assistir o devocional, o Senhor vem trazendo à minha mente, à minha memória, coisas que aconteceram na minha adolescência, na minha infância, que ainda precisam ser resolvidas. Para fechar, o Espírito Santo não traz nada para mim e para a sua vida para nos expor, para nos envergonhar. Quando o Espírito Santo traz algo para a nossa vida, mesmo que esse algo seja uma memória, é para que eu e você tenhamos consciência que aquilo ali estava na jurisdição, sobre a mão, sobre o domínio de Satanás, e que de alguma forma está te aprisionando. Quando o Espírito Santo traz alguma coisa para nós, é para que seja resolvida, não para que você fique envergonhada. Faça a sua parte, faça aquilo que te cabe, luta por você, não entrega os pontos. Não é bom ter o devocional aqui todo dia de manhã? Não é bom a gente estar em comunhão aqui todos os dias de manhã? Responde aí pra mim, se você não se sente feliz, não se sente pertencente. Pois eu vou te dizer, se eu tivesse parado, se eu tivesse entregue os meus pontos como eu já tive vontade, se eu não tivesse arregaçado as minhas mangas e falado assim, eu vou fazer os exames, eu vou fazer o tratamento, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer terapia, eu não estaria aqui. Quantas pessoas precisam e espera que você se levante? Ei, Deus não precisa nem de mim nem de você não, mas Ele conta conosco. Tem algo que Ele colocou em você, algo que Ele colocou em mim, para contribuir na vida de alguém ou de alguém. E que essa obra está paralisada porque você não está se cuidando. Então deixa eu te falar uma coisa. As bonitas que estão aqui, que ainda não fizeram os seus exames hormonais, exames rotineiros, é para marcar hoje. Acabou o devocional, você vai pegar aí sua médica. Se você não tiver uma médica, né? Eu tenho uma médica muito boa, doutora Juliana, ela cuida de mim já há algum tempo, cuida da Valentina, cuida da minha irmã. Ontem eu passei acho que para 2 meninas o contato dela, né? Ela trata também essa parte hormonal, além, né, desses exames rotineiros. Você vai marcar, você vai agendar. Você vai agendar, você vai falar os sintomas que você está sentindo. Você vai cuidar de você? Você vai cuidar de você. Hoje. Amém? Amém? Um dia vocês vão me agradecer por isso. Valeu? Posso ir embora? Amanhã, deixa eu ver aqui no cronograma. Meu Deus. Amanhã nós vamos falar sobre depressão na alma, emoções
reprimidas. Vou trazer para você um exemplo bíblico de uma pessoa que ficou emocionalmente depressiva. Minha irmã, eu desejo para você chuvas de bênção na sua casa, na sua família, que através de tudo que foi dito aqui, o Espírito Santo possa tocar no seu coração e te mostrar, filha, aqui você precisa fazer a sua parte. Aqui é a parte que te cabe. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Coloca aí. Fez sentido para você o devocional de hoje? Amanhã a gente volta. Não perca. Depressão da alma. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Beijo. Fiquem com Deus.